João, capítulo 2. E no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. E também Jesus foi convidado com seus discípulos ao casamento. E tendo faltado vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Jesus lhe disse: O que eu tenho contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postos 6 vasos de pedra, conforme a purificação dos judeus, em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei estes vasos com água. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Agora tirai, e a levai ao mestre de cerimônia. Então levaram. E quando o mestre de cerimônia experimentou a água feita vinho, sem saber de onde era, porém os serventes que haviam tirado a água sabiam, o mestre de cerimônia chamou o noivo, e disse-lhe: Todos põem primeiro vinho bom, e quando os convidados já estão bêbados, então se dá o pior, porém tu guardaste o bom vinho até agora. Este princípio de sinais Jesus fez em Caná da Galileia, e manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disto desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava perto a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, e pombas, e os cambistas sentados. E tendo feito um açoite com cordas, lançou todos para fora do templo, assim como as ovelhas, e os bois, espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou as mesas. E aos que vendiam pombas, disse: Tirai isto daqui, e não torneis a casa de meu pai uma casa de comércio. E lembraram-se seus discípulos que está escrito: O zelo de tua casa me tem devorado. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: Que sinal nos mostras de que fazes estas coisas? Respondeu Jesus, e disse-lhes: Derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus, pois, disseram: Durante 46 anos este templo foi edificado, e tu levantarás em 3 dias? Porém ele falava do templo de seu corpo. Portanto, quando ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram que ele lhes tinha dito isto, e creram na Escritura, e na palavra que Jesus tinha lhes dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, na festa, muitos creram em seu nome, ao verem os sinais que ele fazia. Mas o mesmo Jesus a si mesmo não confiava neles, porque conhecia a todos. E não necessitava de que alguém lhe desse testemunho de ser humano algum, pois ele bem sabia o que havia no interior do ser humano.